Então acho que podemos começar, né? Então boa tarde a todos. Estamos aqui começando a segunda aula do nosso curso de filosofia. Eu queria, antes de tudo, avisar o seguinte: eu recebi alguns dos exercícios de necrológico que eu tinha pedido. Em geral estão muito bons, mas eles têm que ser feitos exatamente de acordo com aquilo que eu expliquei, senão não vai funcionar. Mais tarde vocês vão entender por que tem que ser assim. Tem que ser uma terceira pessoa escrevendo a seu respeito para uma outra pessoa ainda. Quer dizer, não é para você fazer na primeira pessoa. Teve uma aqui, até digo de quem é para ele poder identificar, é o Tiago. O Tiago escreveu muito bom, mas ele escreveu na primeira pessoa. Então, isso não vai funcionar, não é assim que funciona. Né? Tem que ser, vamos dizer, aquela imagem que o conjunto da sua vida transmite para uma terceira pessoa depois que você morreu. Um pouco baseado no verso do Stéphane Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité l'échange. Quer dizer, a eternidade o transforma, enfim, naquilo que ele era. Quer dizer, a forma fechada da sua vida, tal como ela pode ser vista, não por Deus, evidentemente, mas por um outro ser humano. Tá certo? Então, a sua vida, como ela fechou, acabou, ela adquiriu uma forma. Essa forma permite distinguir o que nela era acidental e passageiro e o que é estável e definitivo e que pode, portanto, ser legado para as próximas gerações. E esta ideia. E você tem que supor, então, que você se realizou durante a vida. Quer dizer, você realizou os seus sonhos e ambições mais altos e a sua vida, então, adquiriu um formato que é aquele que você desejaria realmente transmitir a outras pessoas. Quer dizer, o exemplo que você quer passar. Mas isso você tem que fazer um esforço para conceber como é que isso vai ser visto de fora, por uma outra pessoa. Então tem que ser escrito como se fosse uma terceira pessoa falando a seu respeito. Tem que ser breve, porque se for muito comprido você vai se perder em detalhes que não interessam. Você tem que ir direto no ponto. Então, uma outra suposição que você pode fazer é que você é um repórter de jornal escrevendo um necrológio de um sujeito que acabou de morrer na véspera. Tá certo? As primeiras vezes que eu fiz esse exercício, que eu fiz para um grupo de alunos do Paraná, isso faz muitos anos, acho que vai fazer mais de 10 anos que eu adotei isso, era esse o artifício que nós usávamos. Você é um repórter da seção de necrológios do jornal e morreu o cidadão e você vai escrever o necrológio dele. Mas depois eu mudei isto porque o necrológio publicado no jornal pressupõe que seja uma pessoa famosa. E isso introduz um viés. Isso já, de certo modo, força o aluno a conceber a sua vida como se fosse a vida de uma pessoa famosa. E não é disso que eu estou falando. Você pode ter vamos dizer, realizado as suas ambições mais altas sem que isso te torne famoso. Não é isso? Suponha que o sujeito queira ser, por exemplo, um monge trapista sem os talentos literários de Thomas Merton, né? Nem por isso deixará de ser uma pessoa notável, mas não se tornará conhecida, né? Então, por isso é que eu mudei. Disse, não é um repórter escrevendo, é apenas uma terceira pessoa, uma pessoa que te conhece, né? Então, esse exercício não é para mim, e não é para o curso. Esse exercício é para você mesmo. Se você fizer para mim, não vai funcionar. Você tem que fazer para você mesmo e, portanto, tem que ser uma coisa verdadeira e sincera. É isso? Que é a imagem do que você quer ser quando crescer e depois de crescer, né? A imagem do que você quer ter sido depois de morrer. Isto vai servir para você como uma espécie de baliza ao longo da vida. Quer dizer, você vai medir, né, os seus objetivos e a situação real que você está enfrentando. A nossa vida é sempre uma equação entre o que nós queremos ser e os instrumentos e os obstáculos que o mundo coloca para nós. Né? Esta equação é que vai resolver o que você realmente vai ser. Tá certo? E ao longo da vida você verá que as circunstâncias nas quais você vive, as situações que você atravessa, as pessoas que você conhece, né, as oportunidades que você tem,
só raramente coincidem com os meios adequados para a realização do que você quer ser. Quer dizer, o mundo não foi moldado para você, ele é um mundo só para todo mundo. Né? Ninguém tem controle total, né, do que acontece. Então você vai ter que fazer sempre novos e novos e novos arranjos e acordos, tá certo, entre o que é desejável e o que é possível. Tá certo? Mas esses arranjos têm que ser conduzidos de tal modo que no final o desejável prevaleça de algum modo, pelo menos em 51%. Não é isso? Esse exercício também se inspira, ele se inspira em várias coisas. Uma dessas é esse verso de Mallarmé que eu citei, e a outra é a frase do Alfred de Vigny, que dizia que uma grande vida é um sonho de juventude realizado na idade madura. Tá certo? Sonhos de juventude todo mundo tem, tá certo? Mas por não ter se colocado esse sonho claramente para si mesmo, você não consegue transformar num projeto operacional. E não transformando num projeto, você não vai poder fazer as negociações que serão exigidas pelas diferentes situações. E o seu sonho, seu objetivo acaba se apagando, acaba se dissolvendo no meio da multiplicidade das situações vividas. Porque aí se trata efetivamente de um confronto entre unidade e multiplicidade. Quer dizer, você tem, na medida que você tem esse objetivo e você consegue desenhá-lo, perfilá-lo como se fosse uma imagem unitária, então este é o fator unificante da sua vida. Né? Pelo menos é o fator unificante da sua vida consciente. E as situações que você atravessa, as pessoas que vêm parar na sua vida, né, os encontros ocasionais e os inúmeros dificuldades e oportunidades que vão aparecendo são o elemento múltiplo. Né? Então você está permanentemente forçando para restaurar a unidade da sua vida. E a situação está forçando o tempo todo para dissolvê-la, de algum modo. A não ser naqueles casos excepcionais em que as circunstâncias concorrem para a realização do indivíduo. Mas isso realmente é raro. Né? Em geral, elas nem concorrem e nem atrapalham. Em geral, elas fazem um meio a meio. Tá certo? E não é de se excluir também que os próprios fatores que lhe parecem adversos num certo momento possam ser usados e retrabalhados, né, no sentido de restaurar dialeticamente a unidade do trajeto percorrido. Né? Existe na vida do Viktor Frankl aquele famoso episódio em que ele não sabia se saía da Alemanha para ir estudar nos Estados Unidos, era o que ele queria fazer, ou se ele ficava com os pais dele que estavam muito velhinhos. E nesse ínterim houve uma... Eu não lembro se ele encontrou uma igreja em demolição, ou se tinha caído uma bomba na igreja, não lembro exatamente o detalhe, mas a igreja numa sinagoga. E ele no chão viu uma pedra que tinha caído da sinagoga, e na pedra estava gravado o mandamento honrar pai e mãe. E ele entendeu aquilo como uma mensagem de Deus para que ele ficasse com os pais. Ué, ele ficando com os pais, foi ele mais pai, todo mundo, para o campo de concentração. Então, poderia parecer que dentro do projeto de vida dele, isso foi, não deu uma desgraça, foi uma ruptura, foi um elemento fortemente opositivo né, que apareceu e que destruiu todos os seus sonhos. Mas, na verdade, o que aconteceu foi exatamente o contrário, porque toda a substância, né, da investigação médica que o Viktor Frankl, a que ele se dedicaria pelo resto da sua vida, foi dada pela experiência que ele teve no campo de concentração. Né, e a pergunta dele, a pergunta que ele fez e que orientou essa investigação, esse estudo, repetia de algum modo a mesma experiência que ele estava vivendo, porque era a pergunta: por que algumas pessoas resistiam bem
a experiência do campo de concentração e saíam até fortalecidas. E outras pessoas, né, desabavam, eram totalmente destruídas. E essa foi a pergunta. Por que a situação, se a situação é a mesma para todos nós, por que um reage de uma maneira e outro reage de outra maneira? Essa pergunta pode ser transposta, né, transformada, quer dizer, algebricamente numa outra, que é porque em alguns indivíduos o fator unificante prevalece e em outros o fator dispersante é o que acaba ganhando. Não é isso? Ou seja, era exatamente o problema que ele também estava tentando resolver. Quer dizer, como é que ele perseverava na sua vocação, né, numa situação que parecia não só hostil, mas absolutamente antagônica. Como é que o sujeito vai poder se realizar como fazer uma carreira médica, né, dentro do campo de concentração? Né? A carreira de cientista, de acadêmico dentro do campo de concentração seria impossível, mas, na verdade, o que parecia o seu mais oposto, mais hostil, acabou não só ajudando, como dando a inspiração para ele. Então, isso aí mostra que se você estiver firmemente disposto a ser quem você quer ser, e se você não ficar contando sempre com circunstâncias favoráveis, mas você aceitar de bom coração as circunstâncias desfavoráveis e tentar sempre integrá-las, negociar com elas, não brigar, entendeu? Não forçar, mas negociando com elas e integrando, entendeu? Você acaba absorvendo todos esses elementos, né?